Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma confirmou horário estendido no comércio para o Dia das Crianças. Política, novas legendas na Câmara dos Deputados muda a configuração do Parlamento Brasileiro. Proximidade do verão já deixa muitos locais em alerta no país. São as chamadas áreas de risco, lugares onde as chuvas costumam causar grandes estragos e também prejuízos. Consultoria de imagem vira nova alternativa de incremento de renda. No quadro Eleições 2018, o Tribunal Regional Eleitoral faz auditoria em 12 urnas que foram utilizadas no último domingo. E no esporte, Tigre perde em casa para o Brasil de Pelotas. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 10 de outubro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma confirmou para amanhã o horário estendido no comércio da cidade. A ação será realizada em virtude do Dia das Crianças. Com a expectativa de boas vendas para este ano, o comércio de Criciúma, por meio da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, organiza um horário especial para o Dia das Crianças. Além do Sábado Mais, realizado no último sábado, com as lojas abertas até às 5 horas da tarde, nesta quinta-feira também tem horário estendido. O comércio Criciúma, ele, como é de praxe já, na véspera do Dia das Crianças, ele fica com as suas lojas abertas até um pouco mais tarde. Então nós trabalharemos até às 21 horas, para dar possibilidade para que as pessoas que ainda não compraram os seus brinquedos tenham um tempinho a mais para poder fazê-lo. O presidente da CDL ressalta que a data é importante no calendário anual dos lojistas. Eu acredito que a data da criança ela tá empatada em terceiro lugar com o Dia dos Namorados, porque a gente sabe que o primeiro é Natal, o segundo é Dia das Mães e o terceiro está empatado, o Dia das Crianças com o Dia dos Namorados. E eu acredito que esse ano também, diante de todas as expectativas que estão sendo criadas, hoje a gente já vê que houve a bolsa já subiu, o dólar já caiu. Então acredito que as pessoas começam a ter um pouco mais de segurança e acabam começando também a usar o seu dinheiro para fazer as suas compras. Com o mercado reaquecido, os lojistas estão otimistas e acreditam que esse ano as vendas para o Dia das Crianças serão melhores em comparação ao ano passado. Nós sempre fazemos uma pesquisa própria, e a gente sempre, e também a gente acredita, a gente é otimista por natureza, Então a gente sempre acredita que vai conseguir fazer um pouco mais do que fez ano passado. Esperamos que até o tempo colabore, acho que se o tempo colaborar, a gente continuar nesse céu maravilhoso aí, acredito até que a gente consiga assim fazer um movimento um pouco maior, em torno de 3 a 4% em cima de 2017. Faltam 19 dias para o segundo turno das eleições e o país irá escolher definitivamente quem será o novo presidente do Brasil pelos próximos 4 anos. Mas quem assumir o poder encontrará uma Câmara dos Deputados no mínimo diferente. Você vai conhecer agora como ficará a nova configuração das legendas para 2019. 117.362.096 eleitores foram às urnas nesse domingo, o equivalente a 79,67% do eleitorado. O eleitor que votou no Brasil teve que escolher candidatos para 6 cargos. No caso de presidente da República e governador, é necessário somar 50% mais um dos votos válidos para ser considerado eleito. Caso contrário, a decisão vai para o segundo turno. Esse cenário se desenhou na disputa presidencial que envolveu 13 candidatos. 2 deles estiveram à frente durante toda a apuração. O resultado foi confirmado pelo TSE às 20 horas e 48 minutos. A presidente da Corte Eleitoral, ministra Rosa Weber, anunciou o segundo turno entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Os dois disputarão o cargo de presidente da República no dia 28 de outubro. O fato é que, independente de quem seja o vencedor dessa disputa, o novo presidente vai encontrar um Congresso, no mínimo, diferente,
com o qual terá que negociar votos e pautas. Um dos motivos é pelo índice de renovação da Câmara dos Deputados, que foi o maior em 20 anos, 52%. Mas a casa também assistiu à ascensão de partidos como o PSL, que sempre elegeu um número ínfimo de candidatos, mudar o cenário drasticamente. A sigla elegeu apenas um candidato em 2014 e seguiu embalada pela campanha do candidato Jair Bolsonaro, que chegou ao segundo turno. O partido conquistou 52 cadeiras, ocupando o posto de segunda maior bancada da Câmara. Mas as mudanças não param por aí. O resultado das urnas revelou uma queda expressiva de partidos já consolidados, que sempre figuraram entre os maiores. O número de representantes do MDB caiu 48% e do PSDB 46%, ambos em comparação com o desempenho de 2014. O próximo presidente terá que dialogar com mais partidos de bancadas médias e nanicos, antes sem nenhum congressista, como o PRP, PMN, PTC e DC. Para especialistas, a tendência de candidatos eleitos por siglas que foram afetadas pela cláusula de barreira é migrarem para a base de apoio do governo. A nova configuração da Câmara deve influenciar ainda os acordos e articulações para a eleição da presidência da Casa, que costuma passar pelo Palácio do Planalto e dependerá da influência do presidente a ser eleito. O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, já demonstrou interesse em disputar um novo mandato. Na primeira candidatura, Maia recebeu o apoio de partidos do chamado Centrão, formado por PP, DEM, PR, PRB e Solidariedade. Mas nessa eleição, o Centrão perdeu força, encolheu 22 parlamentares. Juntos, os 5 partidos terão 142 representantes no ano que vem, e não mais os 164 de atualmente, uma redução de 13,4%. Os partidos conservadores também cresceram entre os nanicos. O Partido Novo, por exemplo, elegeu 8 deputados em sua primeira disputa nacional. Já os partidos de esquerda, oposição ao governo Temer, quase não mudaram de tamanho para a próxima legislatura. Eram 137 ao todo após a eleição de 2014 e serão 136 a partir de 2019. O Partido dos Trabalhadores continua sendo a maior bancada da Câmara. Ainda assim, perdeu 18% das cadeiras em relação à última eleição, caindo de 69 deputados para 56 eleitos. E com Ciro Gomes na disputa do Planalto, o PDT subiu de 20 para 28 congressistas, 40% a mais. Com Guilherme Boulos como presidenciável, a bancada do PSOL dobrou de 5 para 10 deputados. A rede de Marina Silva elegeu só uma deputada. A seguir, consultoria de imagem vira nova alternativa de incremento de renda. A proximidade do verão já deixa muitos locais em estado de alerta no país. São as chamadas áreas de risco, lugares onde as chuvas costumam causar grandes estragos e prejuízos. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios mostrou que, nos últimos 5 anos, as prefeituras decretaram estado de emergência ou calamidade em mais de 20 mil lugares diferentes e 20 mil vezes também. E o prejuízo estimado é de 250 milhões de reais. A única coisa que restou desta casa depois de uma tempestade foi a parede do banheiro. Mas o pior foi o que aconteceu com Ana Clara, de apenas 10 anos. Ela ficou soterrada durante 9 horas e teve uma perna amputada. Quando foi à meia-noite, desmoronou. O barranco desceu de uma vez. Eu estava na frente, ali da laje, estava com meus 2 meninos, 2 caçulos
E ela saiu da cama e voltou de novo. Ela entrou pro banheiro e saiu. Foi no que ela entra para pegar o chinelo para ela vir, não deu mais tempo. O barranco já caiu, a casa já caiu, ninguém viu mais nada. Ela já ficou soterrada. E foi até... Foi um desespero. Foi um desespero, foi um pânico, a gente não sabia o que a gente fazia. Foi muito sofrimento. O caso aconteceu na cidade de Francisco Morato, na Grande São Paulo. A cidade foi a que mais recebeu dinheiro do governo federal para combater enchentes. Só no último ano foram 17 milhões de reais. Mas no bairro onde Maria Clara mora, não foi feito nada. E não dá para esconder o medo quando ameaça chover. É um dia de pavor, nós não conseguimos dormir. Não tem como a gente dormir. É ela mesmo, até hoje ela só dorme comigo. Se eu me levantar, ela levanta. Ninguém fica mais na cama. Você tem medo de chuva? Tenho. Por quê? Tenho medo de alguma coisa acontecer. Você ficou com medo de chuva? Sim. Com o verão chegando, a preocupação aumenta nas áreas de risco. As tragédias naturais têm sido uma dolorosa rotina em vários estados do Brasil. Um relatório da Confederação Nacional de Municípios revela que nos últimos 5 anos, as prefeituras de todo o país decretaram estado de calamidade ou emergência mais de 20 mil vezes e acumularam o prejuízo de 250 milhões de reais. O relatório aponta que um dos principais problemas é que o dinheiro público está sendo gasto com as consequências, ao invés das causas do problema. Para a gente ter uma ideia, o governo federal investiu 239 milhões em obras de prevenção contra as chuvas, mas, por outro lado, gastou 1 bilhão para reconstruir os locais atingidos. Em entrevista concedida através da internet, o diretor executivo da Confederação Nacional de Municípios ressaltou a importância de investimentos para a prevenção dos problemas. O estudo das Nações Unidas demonstra que a prevenção, a cada $1 investido na prevenção, você economiza 7 no momento da incidência, da reconstrução do desastre. O pleito da Confederação Nacional de Municípios, nesse ambiente que nós estamos de questões eleitorais, né, de compromisso com o Brasil, é que o próximo gestores tenta reverter essa lógica de mais recurso para a reconstrução, para o carro-pipa, para o emergencial e pouco recurso para tentar efetivamente solucionar. Estamos realmente enxugando isso. Uma preocupação que faz parte da rotina dos moradores de Francisco Morato. Nessa casa aqui, a gente pode ter a noção exata do risco que moradores, como a dona Raimunda, correm. Eu vou contar: 1, 2, 3, 4, 5 passos. E a gente se depara com essa enorme cratera. No ano passado, 5 casas desabaram aqui. E o local continua assim, aberto, exposto. Em alguns locais, o asfalto está oco e as rachaduras não param de aparecer. Crianças passam ao lado da cratera. Esse motoqueiro também se arrisca, apesar das rachaduras cada vez maiores no asfalto. As famílias que moram aqui dizem que não tem para onde ir. Se a gente sair daqui, a verba que a prefeita vai dar é R$300 para alugar uma casa. Você arruma uma casa que nem a da minha mãe, que é de 6 cômodos, por R$300? Muitas noites não dou. Por quê? Preocupação, né? E quando eu vejo um temporal, só Deus sabe o meu coração como é que fica. E mesmo depois de tudo isso, olha só o que o seu Ademir está mostrando. São carnês de IPTU de 2 residências que desabaram. Nessa hora, a prefeitura faz a parte dela. Eu até brinquei com o rapaz: vou entregar o imposto aonde? Não tem casa mais. Ele falou: mas eu estou fazendo meu serviço. Então tá bom, então eu recebi o imposto e passei para o meu cunhado. Programa de refinanciamento de dívidas de Criciúma já está ativo. Confira. Os contribuintes que tiverem alguma dívida com a administração municipal podem colocar as contas em dia. Já está em funcionamento em Criciúma a primeira ação da campanha Criciúma Legal, que tem o objetivo de facilitar o pagamento de dívidas e oferecer a oportunidade do cidadão ter o nome limpo na praça. Esta primeira ação trata-se do Refis, o Programa de Recuperação Fiscal. Aderindo ao Refis, pessoa física ou jurídica recebe 99% de desconto sobre multas e juros de qualquer débito que esteja inscrito em dívida ativa de 2017 e anos anteriores. O pagamento pode ser parcelado em quantas vezes o contribuinte desejar, desde que o valor integral seja quitado até o dia 21 de dezembro deste ano.
Para aderir ao programa, o contribuinte deve se dirigir ao Paço Municipal Marcos Rovares, no setor de arrecadação. Os técnicos vão realizar uma consultoria, auxiliando nos cálculos e na tomada de decisão. O IPTU, vencido até dezembro de 2017, e o ISS são exemplos de dívidas que podem ser negociadas, inscritas ou não em dívida ativa. O pagamento das renegociações será via boleto bancário. No ano de 2017, o município arrecadou R$ 5.500.000 provenientes do Refis. Criciúma tem cerca de R$ 40 milhões em débitos a receber, a maioria pertencente ao ISS. Uma nova profissão ganha espaço no Brasil e vira alternativa de renda extra. Conheça mais sobre consultoria de imagem. A reportagem é da jornalista Yara Lopes. Hoje a gente traz um assunto bem interessante, moda, estilo, imagem pessoal. Quem está aqui já com a gente é Jaqueline Fiorotti, ela é consultora de imagem e vai dar algumas dicas para a gente explicar, em primeiro lugar, o que é esse serviço, né? Já que muita gente ainda não conhece essa profissão, esse trabalho. Explica para a gente o que vocês fazem na consultoria. Gente, é um prazer estar aqui e é um serviço realmente muito novo aqui em Teixeira de Freitas e região, né? A consultoria de imagem, ela trabalha muito além da parte física. Eu falo sempre que ela trabalha mais o interno para depois ele refletir no físico, né? E a consultoria de imagem, ela passa por várias etapas. Primeiro, a mulher precisa querer ser transformada para depois a gente iniciar a consultoria. E passa por várias etapas. Entre elas, a gente vai até está mostrando hoje. Análise de estilo, análise de tipo físico, as cores que ela vai utilizar, que vão valorizar a pele dela, o cabelo, que vão harmonizar na roupa que ela estiver usando. Também depois a parte do guarda-roupa, a parte do cabelo, o corte. Será que você está usando, está transmitindo a imagem que você realmente deseja, né? Ou você tem alguma imagem a ser melhorada? Um dos primeiros passos é fazer a análise de estilo da cliente. Na análise de estilo da Juliana, a gente manteve o estilo que ela já tinha e aí acrescentou uma peça que seria essa blusa, como exemplo para vocês, que é do estilo dramático urbano e que traz uma sofisticação ao visual da Juliana, né? Ela apresenta agora um visual diferente depois de incrementar somente uma blusa e um acessório e manteve o estilo dela anterior. Em seguida, a consultora faz a análise cromática para encontrar as tabelas de cores da mulher. A gente neutraliza a cliente, coloca um tecido cinza no peito dela e no cabelo, porque a gente precisa não ter interferência de outras cores na hora da análise. E aí também a cliente tem que estar sem maquiagem e tem que estar na luz do dia, não pode ser feito à noite, porque a luz do dia precisa refletir no rosto dela para a gente começar a análise. A partir daí, a gente começa a analisar se a pele dela é quente, fria ou neutra. E aí a gente parte para a cartela que é realmente da cliente. Essa cartela, ela serve para quê? Para harmonizar tudo que ela pode utilizar de acessórios, de cabelo, de roupas. Aí muitas vezes muitas pessoas perguntam, Jaque, mas eu vou ter que desfazer das roupas que eu já tenho? Não, você vai utilizar a sua cartela para você justamente saber o que mais harmoniza com você, com o seu tom de pele e tudo isso. Juliana tinha vontade de mudar a imagem transmitida às pessoas. Ela já passou por algumas etapas da consultoria e sente a diferença no dia a dia. Sou administradora, sou diretora de vendas e eu queria adequar o meu estilo, né, meu estilo de vida, né, a minha profissão também, né. Então eu tive essa necessidade por conta disso, porque em meu guarda-roupa existia bastante peça, né, mas eu pecava no sentido, né, de combinar. Eu não estava conseguindo passar a imagem que eu estava desejando, né. E em que momento a consultora vai avaliar o guarda-roupa? Então, gente, depois que nós fizemos todas as análises, que eu conheci o estilo, conheci o tipo físico, conheci as cores dela, é que eu vou para o guarda-roupa. Né? Nessa parte do guarda-roupa, o que a gente faz? A gente olha peça por peça, tem que ser uma de cada, né? A cliente realmente ela precisa ter um tempo de ficar comigo, da gente olhar cada peça que ela tem, o que essa peça está transmitindo, se é a imagem que ela realmente deseja, ou se é uma peça que está guardada há muito tempo, que não tem a ver mais com a imagem que ela deseja transmitir. E aí a gente vai olhando peça por peça e a gente vai verificar o que precisa ser comprado e se é que precisa ser comprado. Às vezes a pessoa tem muita coisa e não precisa comprar nada. Mas caso seja necessário, ela tem muita peça estampada, tem mais peças lisas para fazer várias composições de looks. Então, a gente faz a lista na hora que eu estiver no guarda-roupa e o próximo passo depois é a gente fazer essas compras. A seguir, tigre tropeça dentro de casa e perde para o Brasil de Pelotas.
Hoje, no quadro Eleições 2018, vamos conferir como foi o processo de escolha das 12 urnas de Santa Catarina que foram auditadas após a realização do primeiro turno. Confira. O TRE catarinense realizou na manhã deste sábado o sorteio das urnas que serão utilizadas na auditoria de funcionamento das urnas no domingo, dia da eleição. A auditoria tem como objetivo certificar a segurança do processo eleitoral. Todo o Brasil está sendo feito essas audiências não só de demonstração, mas de certificação da segurança das urnas. É muito importante que todos participem, que todos consigam vislumbrar aquilo que nós estamos fazendo para demonstrar a total segurança do processo eletrônico. São 12 eleições e 22 anos de muito trabalho em torno de uma eleição transparente, segura e eficiente. Este ano foram sorteadas 12 urnas. 4 delas serão utilizadas na votação paralela, que acontece no domingo, simultaneamente com a votação oficial. Para isso, durante o sorteio das urnas, alunos de colégios da Grande Florianópolis depositaram em urna de lona votos em cédulas de papel destinados aos candidatos reais que concorrem nas eleições 2018. É feito o preenchimento das cédulas em papel pelos alunos que se fazem presentes, para que depois essa mesma votação seja digitada na urna eletrônica e, ao final, coincidir o resultado de uma votação com a outra. Quer dizer, a votação em cédula de papel com a votação na urna eletrônica. A novidade das eleições deste ano está na auditoria de outras 8 urnas. Além da votação paralela, haverá também a verificação da autenticidade e integridade dos sistemas eleitorais em 8 seções do estado. Além das 4 urnas que vêm para a capital para passarem pela auditoria de votação paralela, foram sorteadas 8 urnas que serão auditadas nos próprios locais de votação. Então, hoje à tarde, essas 8 urnas vão ser distribuídas para as escolas, para os locais de votação, e amanhã, às 7 da manhã, o juiz eleitoral, acompanhado de servidores da Justiça Eleitoral, isso é aberto a partidos políticos, ao OAB, ao Ministério Público, para acompanhar também, essas urnas vão ser auditadas quanto à autenticidade dos sistemas, mostrando que os sistemas são do TSE, e quanto à integridade dos hashes, que são arquivos estáticos da urna eletrônica. Isso representa que os sistemas eleitorais instalados na urna não estão corrompidos, não estão diferentes daqueles originais e oficiais do TSE. A auditoria para verificar a autenticidade e a integridade dos sistemas acontecerá no domingo, às 7 horas da manhã, na própria sessão eleitoral. Já a votação paralela será realizada no Tribunal de Contas da União, das 8 da manhã às 5 da tarde, simultaneamente com a votação oficial. O Criciúma perdeu uma invencibilidade de 7 jogos. Em casa, o Carvoeiro foi derrotado pelo Brasil de Pelotas. O Criciúma recebeu o Brasil de Pelotas defendendo uma invencibilidade de 7 jogos. No primeiro lance, Gabriel tirou a zaga para dançar e bateu forte. O tiro se perdeu pela linha de fundo. Quem arriscou agora foi Rafael Gava. O atacante do Brasil de Pelotas assustou a zaga carvoeira. Novamente o Brasil de Pelotas. Michel bateu forte e a bola passou perto. O tricolor descia sem objetividade, como neste cruzamento que acabou dando em nada. Nesta cobrança de falta, mais uma vez o Criciúma não teve eficiência no ataque. Os gaúchos continuavam insistindo nos chutes de longa distância. O Wellington Júnior quase surpreendeu neste arremate. No segundo tempo, o Chavante procurou mais o gol. Ciola lançou na área, mas Leandro Melo não alcançou. O Wellington Júnior desceu pela esquerda e bateu cruzado. Mais uma vez a bola passou perto, perigosamente, do gol defendido pelo Tigre. Cobrança de falta para o Brasil. Itaqui soltou o canudo e assustou a torcida carvoeira. Aos 46 minutos, Leandro Melo desviou. Beliato tentou afastar, mas a bola bateu em Marlon e entrou. Castigo para o tricolor. Final, Criciúma 0, Brasil de Pelotas 1. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.